Números racionais. Sempre que temos um número decimal finito, podemos escrevê-lo como uma fração decimal, ou seja, em seu denominador é possível representar uma das potências de 10 como expoente inteiro e positivo. Então, nós temos aqui um número decimal e vamos escrevê-lo em forma de fração. No numerador, você vai escrever este número sem o zero e sem a vírgula. Então, vai ficar 625. No denominador, você vai colocar o 1 e 1, 2, 3 zeros. Porque nós temos 3 números após a vírgula. Podemos escrever também um denominador com uma base 10 e um expoente 3, ficando 625 e 10 elevado a 3. Por que 10 elevado a 3? Você tem 3 zeros, então é 10 elevado a 3. Porque 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, são 3 zeros. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, volta o 1000. Então, temos um número decimal e escrito em forma de fração e com a base 10 e expoente 3. Essa fração pode ser reescrita. Olha aqui o quadro. A fração 625 dividido por 1000 pode ser simplificada e reescrita na forma de 5/8. Então, uma fração está escrita em sua forma simplificada quando o numerador e o denominador são primos entre si, ou seja, tem máximo divisor comum, MDC igual a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos deixar essa fração menor até o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, não poder mais ser dividido. Então, você vai dividindo a fração para deixar ela menor. Como a gente vai fazer isso? Tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui termina em 5 e aqui termina em 10. Quando termina em 5 em 10, não, em 0. Quando termina em 5 em 0, você pode dividir por 5. Tem que ser o mesmo número que você vai dividir o numerador aqui em cima. Você tem que dividir o denominador embaixo. Tem que ser dividido pelo mesmo número. Nós vamos reduzir essa fração. 625 dividido por 5, você vai ter 125. 1000 dividido por 5, 200. Continua dividindo. Se der para dividir, você vai simplificando a fração. Termina em 5, termina em 0. Conseguimos dividir por 5 de novo. Em cima e embaixo, numerador e denominador, tem que dividir pelo mesmo número. Então, você vai simplificando, dividindo. 125 dividido por 5, vamos ter 25. 200 dividido por 5, vamos ter 40. Termina em 5, termina em 0, divide por 5.
25 dividido por 5, 5. 40 dividido por 5, 8. Então, aqui, nós reduzimos essa fração grande aqui, números maiores, reduzimos ela, fomos dividindo ela, encontramos primos entre si. Não conseguimos mais dividir essa fração. Então, chegamos num resultado que não conseguimos mais dividir. Quer dizer que são primos entre si. Só dá para dividir por 1. Então, nós escrevemos um número decimal finito em forma de fração e reduzimos essa fração. Dividimos ela até não poder mais ser dividido. Vamos ver outro número decimal finito, por exemplo, menos 12,89. Também é um número decimal finito e pode ser representado em forma de fração. Como representaremos em forma de fração esse número decimal? Você vai escrever ele sem a vírgula em forma de fração. E no denominador da fração, você vai escrever o número 1 e 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque são 2 números após a vírgula. 2 números após a vírgula, 2 zeros. Que nós tínhamos 3 números após a vírgula, 3 zeros. Como aqui nós temos 2 números após a vírgula, no denominador, 2 zeros. Então, escrevemos esse número decimal em forma de fração, desta maneira. E também podemos escrever com a base 10. Repete o número, a base 10, o expoente 2. Por quê? São 2 zeros, o expoente é 2. Aqui eram 3 zeros, o expoente é 3. Por que que é 10 elevado a 2? Que 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 2, 10. 10 vezes 10, 100. Então, 10 elevado a 2 igual a 100. Escrevemos na base 10. Então, aqui temos um número decimal que foi escrito em forma de fração e depois com a base 10. Então, como o número menos 12,89 tem 2 casas após a vírgula, devemos usar o expoente 2. 2 casas após a vírgula, 2 zeros e na base 10, expoente 2. Aqui nós escrevemos um número decimal na forma de fração. Agora, nós vamos escrever, voltando essa fração em número decimal. Vamos escrever agora a fração 5 oitavos na forma de número decimal. Então, nós vamos dividir 5 dividido por 8. Como nós vamos dividir por 8, nós vamos precisar da tabuada do 8. Então, vamos fazer a tabuada do 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1 é 0 mais 8, 8. Você vai somando 8. 8 vezes 2, 8 mais 8, 16. 8 vezes 3, 16 mais 8, 24.
Então, aqui você vai somando 8. 8 vezes 4 é 24 mais 8, 32. 8 vezes 5, 32 mais 8, 40. 8 vezes 6, 40 mais 8, 48. 8 vezes 7, 8 vezes 8, 8 vezes 9, 8 vezes 10. Então, você vai somando 48 mais 8, 56, 56 mais 8, 64, 64 mais 8, 72, 72 mais 8. Então, nós vamos utilizar essa tabuada do 8 para fazer essa divisão. Nós vamos transformar aqui a nossa fração, voltando no número decimal. 5 dá para dividir por 8. Que número aqui, que vezes 8, se aproxima do 5? Se eu colocar o 1 vezes 8 é 8, passou. Então, não dá para fazer 5 menos 8. Então, se não pode ser o 1, o que vem antes do 1? O 0. Então, é 0. 0 vezes 8, 0. 5 menos 0, continua o 5. Mas continua não dando para dividir. Então, você vai colocar o 0 aqui e uma vírgula. Porque o 5 não dá para dividir por 8. O 5 é menor que o 8. Mas agora nós temos 50. Então, que número que vezes 50, que vezes 8 dá 50? Por isso que nós precisamos da tabuada. Que número aqui que se aproxima do 50? 8 vezes 6. 8 vezes 6. Então, aqui 6. 6 vezes 8, 48. Aproxima do 50. 50 menos 48, 0 menos 8 não dá. Então, você tem que emprestar 10. Emprestou 1 aqui do 5, então não é mais 5, é 4. 10 menos 8, 2. 4 menos 4, 0. Então, 50 menos 48, 2. 2 é menor que 8, então precisamos de outro 0 para continuar a continha. Que número que vezes 8 aproxima de 20? Então, você vai olhar aqui na tabuada. Se a gente pegar o 3, vai passar 24. Então, nós vamos precisar do 2, porque o 16 aproxima do 20. Então, 2 vezes 8, 16. 20 menos 16. Aqui, 0 menos 6 não dá, você
você vai ter que emprestar 1 do 2 para ficar 10. Se você emprestou 1 do 2, o 2 não é mais 2, é 1. Então, 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. Então, 20 menos 16, 4. O 4 é menor que o 8, então precisamos de outro 0 para fazermos a divisão. Que número que vezes 8 é 40? Vamos olhar na tabuada. 8 vezes 5. Então, aqui, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Terminamos a nossa divisão. Então, primeiro nós transformamos esse número decimal, 625, em uma fração. Como são 3 números após a vírgula, são 3 zeros. Depois, nós reduzimos esta fração para uma fração irredutível, que é 5/8. E agora, nós voltamos essa fração, dividindo o 5 por 8, voltamos ao número decimal.